Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre um filme maravilhoso que é O Fantástico Senhor Raposo, de 2009. Um filme que, na minha opinião, é verdadeiramente fantástico, envelheceu super bem e tem inúmeras coisas que a gente pode notar e comentar sobre ele. Eu particularmente tive uma experiência um tanto única com esse filme, isso porque eu assisti ele lá na época que ele lançou, e eu era criança na época, eu devia ter uns 8, 9 anos quando ele saiu lá em 2009, e na época eu lembro que eu achei esse filme um tanto estranho, sabe? Tipo, pra uma criança esse filme é um pouco confuso às vezes, parece que a gente não tem capacidade mental, eu diria, pra poder entender ele. Daí eu revi ele quando eu era adolescente e algumas coisas começaram a fazer mais sentido, porém elas ainda não faziam sentido suficiente. Mas agora, com a minha idade, revendo esse filme, nossa, ele finalmente fez mais sentido pra mim. A mensagem dele parece que agora tá mais completa na minha cabeça. Falando assim, pode parecer que é um filme muito complexo, e ele não é um filme tão complexo assim. Porém, ele tem algumas coisas que você entende melhor conforme o tempo passa. Isso porque O Fantástico Senhor Raposo é um filme que consegue abordar diferentes estágios da vida. Então tem algumas coisas que você, tipo assim, verdadeiramente vai precisar de um pouquinho mais de tempo pra poder compreender melhor. Tem coisas que você só entende quando você vai ficando mais velho, sabe? Algumas frustrações, alguns desejos. E o personagem desse filme, né, o Fantástico Senhor Raposo, ele tá passando meio que por uma crise ali de meia-idade, onde ele sente o desejo de voltar a ser quem era antes. Mas ao mesmo tempo, o filho dele tá passando por uma crise ali da adolescência, onde a identidade dele é meio confusa. Ele quer se integrar nas coisas, mas não consegue. Ele é muito estranho, sabe? Ele é muito diferente das outras raposas. E é por isso que eu adoro esse filme, porque ele realmente consegue abordar de uma forma tão interessante essa coisa de diferentes estágios da vida e suas complicações. Pra quem não conhece tanto das obras do Wes Anderson, ele tem uma coisa que eu adoro, que particularmente pega a gente de surpresa. Os filmes dele têm esse aspecto confortável, são carregados de cores maravilhosas, geralmente de tons marrons, laranja, verde, ambientações próximas da natureza, esse contato, essa coisa toda, sabe? Só que daí, do nada, ele te pega, sabe? Ele coloca alguma coisa que você não tá esperando. Alguma coisa que talvez seja até um pouco chocante pra você. Pelo menos em alguns filmes, eu confesso que eu fiquei, nossa, sabe? Tipo, verdadeiramente surpreendida com algumas coisas que ele colocou do nada, sem eu estar esperando no filme. Porém, e isso faz com que eles sejam filmes tão interessantes, tão legais de assistir. Particularmente os filmes mais recentes do Wes Anderson, eles não têm tanto essa coisa. Eu sinto que o Wes Anderson, ele precisa se reencontrar, sabe? Ele ficou um pouco preso a algumas fórmulas, mas apesar disso, eu ainda consigo apreciar muitos visuais das coisas mais recentes que ele dirigiu, porém eu sinto que ele precisa se reencontrar. Não sei, é a impressão que eu tenho. Mas falando sobre o Fantástico Senhor Raposo, que eu não tenho certeza agora, mas eu acho que foi a primeira animação que o Wes Anderson dirigiu, pelo menos a primeira animação longa, assim, né? Esse filme, ele é, sabe, é fantástico, de verdade. O nome faz jus ao filme, porque ele é fantástico. Então, eu preciso comentar sobre vários pontos, antes de comentar um pouco mais sobre a história do filme. Basicamente, esse filme, ele é um espetáculo visual, mas ele também é um filme que tem uma trilha sonora maravilhosa, ela faz total sentido ali com o filme, se combina perfeitamente. E o elenco desse filme também tem bastante gente famosa, gente grande, que eu não vou lembrar o nome de todo mundo agora, mas se você for lá no Letterboxd, você vai se surpreender. Porém, eu assisti ele com a dublagem nacional, que eu acho muito boa, inclusive. Eu recomendo demais que vocês assistam ele com a dublagem em português. É lógico que a dublagem dele original também é muito boa, eu já vi ele legendado, mas em português ele é muito bom, tipo assim, muito bom, vale muito a pena assistir dublado.
E saindo um pouco desses aspectos mais técnicos, eu acho que eu posso voltar a comentar um pouco mais sobre a história dele e por que ela realmente é tão fantástica. Então, a história basicamente gira em torno do Senhor Raposo, que é uma raposa que teve ali uma juventude muito ousada. Ele roubava galinhas, ele aprontava todas. Ele e a Senhora Raposa lá, que é a esposa dele. Os dois aprontavam várias, mas logo no início do filme a gente descobre que algo vai mudar a vida deles para sempre, quando ela anuncia para ele que ela está grávida. E a partir disso, os dois têm que sossegar, abandonar essa vida aí que eles tinham, cheia de coisas perigosas e tal, e crimes, e eles vão ter uma vida pacata e normal. Porém, os anos passam e o Senhor Raposo ele tá naquela famosa crise da meia-idade, onde ele sente esse desejo de voltar a ser quem ele era antes. Porém, ele não pode fazer isso, porque agora ele tem uma vida estável e tal, e um filho para poder criar, né? E o filho dele já tá adolescente, tá passando por várias complicações ali, relacionadas à própria idade dele também, como eu comentei para vocês no começo do vídeo. Porém, o Senhor Raposo ele é atentado, ele não consegue se segurar, ele quer muito, pelo menos uma última vez na vida, fazer algo assim. Então, ele procura um amigo, coitado do amigo dele, né? Que, se não me engano, é um gambá, e esse personagem é muito fofo. Eu amo esse personagem. Ele é muito fofo, tipo, ele é muito fofo, sério mesmo. Eu amo ele. Eu amo gambás, então faz total sentido que eu acho ele tão fofo assim. Mas o coitado desse amigo é arrastado aí pra essa nova aventura. A princípio, parece que vai dar tudo certo, né? Seria uma pequena última aventura, porém, como eu disse pra vocês, o Senhor Raposo, ele é muito, sabe, ele não consegue se segurar, e isso deixa ele muito empolgado a ponto dele sentir uma grande ambição de roubar as 3 maiores fazendas que tem ao redor da casa dele. E lógico que isso daí vai causar alguns problemas, né? E alguns não, vai causar um problema assim estratosférico, não só para o Senhor Raposo, mas para todos os animais que vivem naquela região. Todos eles agora estão correndo risco porque os fazendeiros não sabem diferenciar completamente quem foram os responsáveis. Eles sabem que foi uma raposa, porque eles acabam cortando o rabo dele, mas eles não têm aquela certeza absoluta de quem realmente participou ou não. Com isso, os coitados, todos eles vão junto por causa de uma palhaçada que o Senhor Raposo quis aprontar. E daí vai vir um monte de confusão, um monte de coisa, é uma baita aventura, e como eu disse pra vocês, é um espetáculo visual, é uma animação muito bem feita, é tudo muito lindo, é tudo muito maravilhoso, e vale a pena demais de assistir. Se você nunca assistiu esse filme, eu recomendo demais. É um filme que aborda complicações da vida adulta, da adolescência, um pouco dessa coisa da identidade, de descobrir quem nós somos, e não só isso, de também procurar aceitar quem a gente é, porque às vezes a gente é só um pouco estranho, um pouco desajustado, e nem sempre a gente consegue lidar bem com isso, sabe? Então é um filme realmente fantástico, que vale muito a pena de assistir se você nunca assistiu. Se você gosta de stop motions, vale muito a pena assistir. Tipo assim, essencial esse filme pra quem gosta de stop motion e pra quem tem interesse em conhecer mais sobre o Wes Anderson, que é um diretor que eu particularmente gosto bastante. Se você gosta dessa coisa meio folk, sabe? Você vai gostar do Wes Anderson. É difícil não gostar. Pelo menos de algumas obras dele, eu acredito que você vai gostar. Então, fica essa recomendação para quem nunca assistiu esse filme, vale muito a pena de assistir. Ele é um filme que não é muito difícil de encontrar por aí, ele é relativamente acessível, ele tem dublagem, então para quem não gosta de ver legendado, tem essa opção. E é um filme que de vez em quando aparece em alguns streamings. Eu não sei dizer agora para vocês aonde ele tá disponível, eu sei que ele já ficou na Netflix, talvez apareça na Amazon de vez em quando, não tenho certeza agora. Mas como eu disse, é um filme que não é difícil de achar. Mas e aí, você já assistiu o Fantástico Senhor Raposo? O que você achou? Quais foram as impressões que você teve? Foram parecidas com a minha? Ou você achou o filme uma grande porcaria? Às vezes acontece, né? Nem sempre a gente consegue se conectar tanto com algumas obras. Mas pra mim, esse é um filme que é fantástico, que envelheceu bem e que consegue, parece que com o tempo, melhorar mais pra mim. Pelo menos eu tenho essa impressão. Não sei se vocês também têm, mas eu tenho.
Antes de encerrar esse vídeo, eu preciso agradecer ao pessoal da live que indicou esse filme. Se não me engano, foi a Luísa que indicou ele, tá? E aí a gente fez a votação, né, com os membros do canal e eles votaram nele. Então, muito obrigada a vocês também. Se vocês tiverem interesse em participar dessas votações, elas geralmente acontecem na terça-feira, as votações da live, onde todo mundo pode participar. E quem decide de uma vez por todas são os membros aqui do canal. Então, fica a dica para quem quiser participar, tá? Para ser membro do canal, eu acho que agora tá custando R$3,99, não tenho certeza. Eu coloquei o valor mínimo, mas o YouTube mudou. Enfim, é uma grande confusão. Mas é isso. Só de você participar da comunidade, você já acaba influenciando um pouco na escolha dos filmes que eu abordo. Então, eu preciso agradecer demais a vocês, porque se não fosse pela comunidade do canal, a gente não teria visto esse filme. E a gente também tem um servidor que é mais dedicado aos membros do canal, mas às vezes eu jogo um convite aqui e ali, aqui no canal, onde semanalmente a gente assiste o filme vencedor da votação. Então, se você não teve a oportunidade de assistir ele antes, pode ser que você possa ter agora. Fica a dica aí. Novamente, muito obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.